Eclesiástico, ou A Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Este livro foi escrito originalmente em hebraico entre os anos 190 e 180 a.C., por Jesus, filho de Siraque de Jerusalém. Foi traduzido para o grego lá pelo ano 132 a.C., pelo neto do autor no Egito. Ver a explicação do tradutor em Eclesiástico, capítulo 50, versículo 27. Na Septuaginta, o nome do livro é A Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Na Vulgata, o livro é chamado de Eclesiástico, que quer dizer livro da igreja. O livro louva a sabedoria, o que já tinha sido feito em Provérbios, capítulo 1, versículo 20 a 33, e capítulo 8, versículo 1 a 30, e seria feito mais tarde no livro A Sabedoria de Salomão. Escrevendo numa época em que as autoridades sírias tentavam forçar os judeus a aceitar doutrinas e costumes gregos, o autor recomenda aos seus leitores que continuem fiéis às doutrinas e aos costumes dos seus antepassados. Neste livro, ensina-se que a verdadeira sabedoria vem de Deus, e a sua revelação mais completa e fiel se encontra na lei de Moisés, ensinada e praticada pelo povo de Israel durante muitos séculos. Os grandes personagens da história dos israelitas foram justamente aqueles que obedeceram fielmente às leis de Deus. O livro ensina que o dever principal de todo judeu é temer o Senhor, que a melhor maneira de cumprir esse dever é obedecer à lei, onde se encontra a verdadeira sabedoria, pois, para ser sábio é preciso primeiro temer o Senhor. Capítulo 1, versículo 14. O texto hebraico ficou desaparecido até 1896. Porém, neste ano, mais ou menos 2/3 partes desse texto foram descobertas na cidade do Cairo. E depois outras porções em hebraico foram descobertas em Qumran e em Massada. Mas foi a versão grega e não o original hebraico que foi transmitida e usada pelos cristãos e aceita como escritura sagrada pela Igreja Católica. É por isso que essa tradução em português se baseia na versão grega, seguindo o texto editado por Joseph Ziegler. Não é possível fazer um esboço do livro, pois o autor não seguiu um plano lógico ao escrever as lições, nas quais ele trata de muitos assuntos. Alguns dos assuntos mais importantes são a sabedoria, capítulo 1, versículo 1 a 21, capítulo 4, versículos 11 a 19, capítulo 6, versículo 18 a 37, capítulo 14, versículo 20 até o capítulo 15, versículo 10, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 34. Deveres dos filhos para com os pais, capítulo 3, versículo 1 a 16. Deveres dos pais para com os filhos, capítulo 30, versículo 1 ao versículo 3. Capítulo 42, versículo 9 ao versículo 14. Como controlar a língua, capítulo 5, versículo 9 a 14, capítulo 19, versículos 6 a 19, capítulo 20, versículo 1 a 8 e versículo 18 a 26, capítulo 23, versículo 7 a 15, capítulo 27, versículo 4 a 7, capítulo 28, versículo 13 a 16. A caridade, capítulo 3, versículo 30 ao capítulo 4, versículo 10, e capítulo 18, versículo 15 a 18. As riquezas, capítulo 14, versículo 3 a 19. E as mulheres, capítulo 9, versículo 1 a 9. Capítulo 25, versículo 13 a 20 ao capítulo 26, versículo 18. Capítulo 36, versículo 18 ao versículo 26. Ao hino de louvor a Deus, o Criador, capítulo 16, versículo 24, até o capítulo 17, versículo 10. Um hino louvando a glória de Deus na criação, capítulo 42, versículo 15, até o capítulo 43, versículo 33. E o grande hino de homenagem aos antepassados, capítulos 44 a 50. Era isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.